Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus seja louvado por esta hora, este momento, que Ele nos traz a palavra na hora certinha que nós precisamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos entrar aí com muita alegria no coração para receber a palavra. A paz do Senhor Jesus. Entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Deus seja louvado pela minha e pela sua vida. Que estamos juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Acredito que sim. Porque se não estiver na mesma concordância, a serva está orando ao Senhor para todo laço, todo embaraço do inimigo cai por terra em nome de Jesus, pelo poder que tem no sangue dele, a obra dele. A obra tem que ser sadia, sagrada, consagrada ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E vamos orar ao Pai Nosso para começar, em nome de Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é bênção, que é viva e vida e eficaz aos nossos corações. O Senhor, Ele quer falar conosco. Todos os dias Ele tem palavra para conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! E hoje nós vamos para Oséias, capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. E o refrão da palavra vai falar assim. É o que vai falar na palavra. O ministério dos anjos a favor da nossa salvação. O ministério dos anjos a favor da nossa salvação. É forte a palavra, hein, meus irmãos? Vamos a entender mais um pouquinho em nome de Jesus? Então, nós vamos para Oséias, capítulo 12, versículo 4. O versículo 4 vai falar assim. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel, o achou e ali falou conosco. Forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho? Que Deus me dê graça, Senhor, me dá graça. Coloca as palavras na minha boca como o Senhor colocou na boca de Jeremias, meu Deus. Amém? A palavra é bem graciosa, meus irmãos. Vamos entender aí. Paciência com a serva. Ora pela serva em nome de Jesus. Glória a Deus. A famosa luta que Jacó teve com o anjo, que representava o próprio Deus vou repetir para meus irmãos entender. Glória a Deus, aleluia. Famosa luta que Jacó teve com o anjo, que representava o próprio Deus no val da Jaboca, no val de Jaboca, e há grandes transformações de sua vida a partir daquele encontro. Gênesis capítulo 32, versículo 22 até o 32. O escritor aos Hebreus destaca que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14.
Os anjos são protagonistas de grandes eventos nas Escrituras, no cumprimento de suas funções e atividades em submissões e obediências ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 103, versículo 20, de Gênesis, Apocalipse, as atividades angelicais são tão intensas que os anjos são citados cerca de 300 vezes nas páginas da Bíblia. Olha que forte! Os anjos são nossos intercessores, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. Vamos continuar para nós entender. Os anjos são seres celestiais que foram criados do nada pelo poder de Deus. Eles foram criados perfeitos para habitarem eternamente nos céus. Salmo 33, versículo 6. O Deus Todo-Poderoso, o Criador universal, mediante a sua palavra, criou todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todos foi criado por ele e para ele. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Forte, hein, meus irmãos, a palavra. Vamos prestar atenção? Em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos e incorporeios dotados de grandes luminosidades e pureza. Nunca ficavam doentes, nunca morreram, não comiam, nem dormiam. Tampouco estavam sujeitos aos infortúnios que afligem os seres humanos. Olha que forte, eu vou repetir. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos e incorpóreos, dotados de grandes luminosidades e pureza. Nunca ficavam doentes, nunca morriam, não comiam, nem dormiam, tampouco estavam sujeitos aos infortúnios que afligiu os seres humanos. Olha que forte. Vamos entender mais um pouquinho. Apesar de os anjos serem seres celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eles reconhecem que são criados e não admitem seres adorados pelo homem. Os anjos não admitem serem adorados pelos homens, perdão. Os anjos não admitem seres adorados pelos homens. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender.
pelos seres humanos, aqui que afligem os pelos seres humanos. Eu vou repetir aqui para os meus irmãos entenderem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos e incorpóreos, dotados de grandes luminosidade e pureza. Nunca ficavam doentes, nunca morriam, não comiam nem dormiam, tampouco estavam sujeitos aos infortúnios, que aflige os seres humanos. Vamos continuar para nós entender, em nome de Jesus. Apesar de os anjos serem seres celestiais, perfeitos, puros e poderosos, eles reconhecem que são criados e não admite seres adorados pelos homens, porque somente Deus é digno de ser adorado. É forte, hein? Porque somente Deus é digno de ser adorado. Forte, meus irmãos, a palavra. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Eita glória. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Os anjos são espíritos diferentes dos homens. Não estão limitados às condições naturais e físicas, porém podem assumir, tomar humana, a fim de a forma humana. Eu vou repetir, meus irmãos entender, porque a serva do Senhor aqui tropeçou um pouquinho. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Os anjos são espíritos diferentes dos homens, não estão limitados às condições naturais e físicas, porém podem assumir forma humana, a fim de tornar visível sua presença aos homens. Aleluia! Aleluia! Os anjos não possuem um corpo físico com forma humana, mas um corpo espiritual que é revestido de luz e de glória celestial. Aleluia, glória a Deus, forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Em Mateus capítulo 28, versículo 3, os anjos não estão sujeitos à morte física, não imortais, são imortais, foram criados no estado perfeito para viverem junto a Deus eternamente. Olha aí, repetindo, os anjos não estão sujeitos à morte física, não são imortais, porém criados num estado perfeito para viverem junto a Deus eternamente. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Em Lucas capítulo 20, versículo 34 e versículo 36, o anjo que apareceu no sepulcro de Jesus tinha um aspecto de um jovem. Marcos capítulo 16, versículo 5,
embora existissem as milhares de anjos, embora existissem há milhares de anjos, os anjos aparecem e desaparecem, conforme os desígnios de Deus, e se movimentam com uma velocidade incalculável. Aleluia! E se move numa velocidade incalculável. Glória a Deus, aleluia! Forte, hein? Poder dos anjos. Aleluia! Aleluia! Em Salmo 104, versículo 4, eles estão a serviço de Deus. O Senhor dos Exércitos não foi revelado para nós o número dos anjos. Porém, na Bíblia é mencionado que os anjos que estão ao redor do trono de Deus são milhares de milhares e milhares de milhares. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Continuando para nós entender. Quanto à sua classificação, a hierarquia entre os anjos corresponde às suas diferentes funções. No céu, alguns anjos desempenham funções de grande responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando com ele. Outros são encarregados, outros são encarregados de servir aos homens no mundo inteiro. Outros são carregados de servir aos homens no mundo inteiro. São enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É forte, hein? Olha os anjos aqui intercedendo pela humanidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, lemos sobre o sonho de Jacó. Gênesis, capítulo 28, versículo 12, lemos sobre o sonho de Jacó. E eis eram posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No Salmo 34, versículo 7, a palavra de Deus afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Forte, hein? Olha a função dos anjos ao nosso respeito. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Salmo 91, versículo 11, é dito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os seus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Olha forte. Em Atos capítulo 8, versículo 26 até o 39, um anjo do Senhor prestou serviço em favor da salvação do eunuco da Etiópia, ao
guiar Filipe até o deserto de Gaza para evangelizá-lo. Olha aí, o anjo enviou Filipe até o deserto de Gaza para evangelizá-lo. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 10, versículo 3 e versículo 4, um anjo de Deus se aproximou de Cornélio e prestou um grande serviço em prol da salvação de Cornélio e de sua família, ao instruí-lo a que mandasse chamar a Pedro para evangelizá-lo. Glória a Deus, aleluia! Em Atos capítulo 12, versículo 5 até o 10, o anjo do Senhor libertou Pedro da prisão e o livrou das mãos de Herodes. Olha aí, o Senhor fez os anjos para servi-lo ao trono, que é o trono de Deus, e aos homens, enviado por Deus. Meus irmãos, entendeu a função dos anjos? Vamos para a conclusão, que é o resumo da palavra. Presta atenção, meus irmãos. O que você não entendeu na palavra, você vai entender aqui. Amém? Tanto sobre a antiga como sobre a nova aliança, anjos tiveram participação importante e continuam a ter, uma vez que são espíritos ministradores. São espíritos ministradores, os anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha, enviado a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Forte, né, meus irmãos? O Senhor, Ele acampa os seus anjos aos nossos arredores. Meus irmãos, viu a função dos anjos? Que forte, hein? Quando nós saímos de casa, nós temos que convidar os anjos para vir conosco. Nós temos anjos da guarda, meus irmãos. Nós temos que reverenciar, convidar anjo da guarda, meu bom guardador. Vem comigo. Vem me guardando. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, entendeu a palavra? Que nós nunca estamos sozinhos na terra. Quando nós estamos na presença do Senhor e quando nós precisamos de algo, o Senhor envia os anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos defender. Que forte, né? Os meus irmãos agora entendeu a função dos anjos. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que esta palavra veio ao meu coração como um divisor de água, uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo, e que eu creio que seja para você também, em nome do Senhor Jesus. Guarde como um diamante no seu coração, não esqueça não, vai meditando e envie outras pessoas que você precisa. Porque quando nós achamos que estamos sozinhos, nós não estamos não. Nós temos um guarda fiel, que ele nem dorme nem torqueja, ele envia os anjos na hora certa. Glória a Deus. Meus irmãos, já entendeu quantos livramentos o Senhor já te deu hoje? Quantos livramentos você saiu de casa e você voltou são e salvo? Vamos glorificar, louvar, adorar, exaltar o santo nome dele. Amém? E eu, através desta palavra, eu faço um convite para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui. Até aqui a palavra. Humildemente, todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, e o Senhor vai fazer isso. Ele vai fazer porque Ele está atrás
Ele está atrás dos seus filhos, que reconheçam o Pai como seu único suficiente Salvador, o Abba Pai. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que jogou aquele sangue na cruz por amor a nós, ainda pecador. Ele não quer que os seus filhos se percam, ele quer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na salvação. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E para você que saiu da presença do Senhor, volte, enquanto é tempo, volte, o Senhor Jesus já está nas portas batendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, tenha vitória, que Deus te dê inteligência e sabedoria para você entender a palavra dele, que ele enviou aos nossos corações, como um diamante, e envie para alguém que você conhece. Que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida desta pessoa, porque nós vamos ficar em oração. A serva vai ficar em oração em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.